eu acho que foi a troca mais louca. O gremista ama essa troca. Porque o Grêmio manda o Miralles e recebe o Elano, né? Como é que foi isso? Como é que chegou em ti a possibilidade do Grêmio? Não, então, na verdade, não houve uma troca, não teve empréstimo. Porque assim, na verdade, eu já tinha me acertado com o Grêmio. Independente do jogador. Independente do jogador. Porque, na verdade, eu tava no fim do ciclo do Santos, né? E por as questões eu queria, né, interna lá, para eu não estragar tudo que tinha construído, novos ares para eu poder... E aí eu já tinha acertado com o Grêmio. Tá. E coincidentemente, depois de um tempo, o Santos quer contratar o Miralles. Então, houve essa coincidência, mas não foi uma troca. Eu fui definitivo pro Grêmio. Eu não fui por empréstimo. Eu tinha contrato de 3 anos. Cara, ficou muito que houve uma troca absurda, que foi a melhor troca da história do Grêmio. E... Não foi troca. Foi, na verdade, eu fui definitivo. Negócios independentes. Independentes. Aí, é um mito verdade, que se cai. E aí, assim... Mas eu gosto de dizer que é troca. Não, só pra dizer que eu levei vantagem. Não, eu só tô te explicando assim porque não, óbvio. Eu acho que o Grêmio saiu ganhando. Não, eu não tenho nenhuma dúvida disso que saiu ganhando. Cara. Mas assim, eu também sinto muito de não ter conquistado nada pelo Grêmio, assim, né? Eu acho que um time tinha time. Porra! E o clube é um clube tradicional. Porque assim, eu sempre falo, são 3 times que marcaram minha geração de infância, né? É o São Paulo de 92, o Palmeiras de 96 e o Grêmio de 95. Sim. Né? Que pra mim são as 3 gerações que eu vi, assim, que eu lembro. Eu escalo o time do Grêmio, assim, bem legal essas gerações. Vai, vamos ver. O Darley, o lateral Arce, o Rivarola e o Adilson. Então, isso. O lateral esquerdo, o Roger. Aí era Dinho e Goiano, Arilson, o Carlos Miguel e o Jardel Paulo Nunes. É verdade. Foi muito bom, hein? É impressionante como esse time marcou muita gente mesmo. O cara gosta de futebol, putz. Então, é engraçado assim, porque eu tão novo, eu converso com os caras mais velhos, assim, eu sou amigo do Riva, o Riva é meu amigo, né? O Rivelino, convivo com ele diariamente. Pô, que privilégio. E eu converso com ele e falo, cara, mas quantos anos você tem? Porque eu gosto muito de viver a história, assim, de tudo, dos clubes, das coisas assim. Então, assim, foi muito bacana. E não ter ganho, né, é uma coisa, parece que não foi completa, sabe? Sim. Pela tradição, pela história do clube, pelo que o clube representa. Então, toda essa você vê o tanto que é importante as coisas fora, elas estão alinhadas para que você consiga fazer um trabalho e chegar na conquista. Mas tu acha que esse grupo não conquistou por algum motivo específico ou casualidade dos adversários? Dessas mudanças. Sim, a mudança de casa, a readaptação, a adaptação. Politicamente não estava totalmente em paz internamente. Porque o Koff assume, né? Isso. Sai o Odoni, entra o Koff. Sim. E, cara, eu me lembro direitinho, o último jogo, cara, o Lucha tava assim com o Koff, aí a torcida grita, fica o Luxemburgo fica, embora não fosse o técnico do... então. Né? Cara, uma lambança, mas isso entra muito no vestiário? Toda essa instabilidade interna, quando você tem um grupo que não é fácil de controlar, olha os nomes, as qualidades. Só nome histórico, cara. Se você for montar o time reserva desse time, é um time para jogar o Campeonato Brasileiro, pô. Não, o time hoje brigaria facilmente por alguma coisa grande. Pô, nós tínhamos 11 jogadores do lado de fora, que era tão bom quanto os 11 que jogavam. Então, assim, não é fácil isso aí. Então, você imagina internamente ali as coisas não caminharem como muda daqui, tira dali, o cara fala que o treinador não vai ficar, aí sai de um estádio, quer ir pro outro, quando vai, como vai, entendeu? A mudança ali, cara, foi bem abrupta. Foi, assim, tem muito torcedor, e eu sou um dos caras que acha que foi apressado, mas politicamente precisava ser entregue naquela gestão, né? Sim, total. Para ter a tal da placa e tudo mais. Que ele que iniciou, ele queria terminar. Exatamente. Então também, eu acho que assim, não estou dizendo que seja certo ou errado. Acho que qualquer outro faria a mesma coisa. É muito difícil que alguém fizesse diferente. Mas eu estou dizendo que isso vem para o campo, né? Ainda mais porque quem assumiu foi uma oposição. Então, entre aspas, daria de bandeja para a oposição inaugurar. Sim. Isso prejudicou. Com certeza. Porque assim, e você tem os adversários, né? E na verdade, assim, quando você se joga um time bom, ele vai sempre jogar jogos importantes. Vai sempre decidir, né?
E quando você vai decidir, você tem que estar 100% focado na cabeça para aquilo ali. Quando algumas coisas fora, ela tira você um pouco dos trilhos, você não vai 100% focado para o jogo. E isso é real. Ainda mais quando se fala, naquela época já estava assim, imagine agora. Entendeu? Então, por isso que internamente hoje, se a gente vai buscar hoje para os times mais, os times que estão brigando no ponto de cima da tabela, é os clubes que fora do campo eles estão organizados. Para deixar os caras fluir. Isso não tinha um CT igual tem hoje. Lembra? Era só o campo Claro, lá atrás do era Olímpico. suplementar ali. Então, assim, tudo era... Não que isso seja de desculpa, né? Pelo time que a gente tinha que ter ganho. Esse é o meu ponto de vista. Mas eu acho que foi, assim, uma série de fatores que é uma coisa que eu, particularmente, que graças a Deus, onde eu passei, eu consegui conquistar, que eu queria ter ganho um título com o Grêmio, né? Porque... A inauguração em si, o que tu lembra daquele dia na inauguração? Porque não é convencional se inaugurar estádios, né? E tu participar de uma inauguração deve ter sido algo bonito, é legal. A gente vê que vai ficar queira ou não queira, potencializa a história de um clube gigantesco, que é o Grêmio, que tem torcida para encher o campo. Né? E a arena é linda, a arena. É lindo. É linda, né? E, então, assim, eu acho que isso faz parte, né? E como eu disse, ela só não foi legal no momento que foi feita, mas que ela foi importante para a história e para o crescimento do Grêmio, sem dúvida. Tiveram títulos bem importantes logo depois, assim. Logo depois, a Copa do Brasil é 16 e a Libertadores é 17. Sim. Né? Então, sem dúvida que a arena ajuda nesse processo. Sim, com certeza. Mas foi bem atabalhoado o processo da transição. Sim. E tu participa. Tu faz um outro gol muito importante, que é um Grenal, né? Meu primeiro jogo. Eu tava atrás do gol. Primeiro Grenal, meu. Ficou muito bom. Lá no Beira-Rio. Isso, lá no Beira-Rio. Esquerda, o Juan sobe com o Moreno, Marcelo, aí tromba, a bola cai na entrada da área, eu faço de esquerda. Fazer gol em clássico é bom. É bom, né, cara? Mas, Tchê, esses dois gols marcaram muito a tua passagem pelo Grêmio. Aí eu fui muito feliz lá, viu, cara? Falei assim, eu falo que o Grêmio, ele foi assim, eu falo de sentir, de não ter conquistado, porque a passagem ela foi muito boa, como desempenho. Né? Como desempenho, foi uma passagem boa. Eu tive uma média de gols aí no ano, de 15 gols por ano, assim, na temporada isso é muito que eu alto, tive. cara, pra tua posição, né? Mas tu era um meio que fazia gol, cara. Tu era um meio que chegava. E com o Vanderlei eu jogava mais ofensivo, né? Mais liberdade. O Zé, às vezes, jogava como ali o terceiro homem, que era o Souza e o Zé. Souza, Fernando e Zé. Fernando, é isso. E aí eu jogava um pouco mais solto, né? Aí o Zé revezava. Então, assim, aí tinha o Kleber e o Barcos, às vezes o Vargas, que os caras sofriam muita falta também, né? Então, o Kleber é um cara que vai pro contato, o Barcos, então... Bola parada era Então, isso, importante. Cara, bola parada pra gente era muito boa. Então, assim, eu sinto assim, porque os moleques de hoje precisam entender isso. Quer fazer história no clube, beleza. Não vai lembrar de mim, vai falar que eu tive uma passagem legal, mas vai lembrar de quem ganhou. É foda, né? Eles O precisam título, entender ele que você quer fazer marcar história num clube, tem que ganhar. Tem que ganhar. Foi legal, foi maravilhoso. Puta, pra mim é um orgulho ter jogado no Grêmio. Só que não ganhei. Então, foi só uma passagem. Sim. Entendeu? Foi uma experiência bacana. E assim, só que você vai falar do Santos, por exemplo, é a mesma coisa. Teve vários jogadores que esteve lá, só passou, não ganhou. Eu, em 8 anos, eu ganhei 8 títulos. Eu tenho um título por ano. Então, aí sim. 2 brasileiros, Libertadores. 2 brasileiros, 4 paulistas, 1 Libertadores. Copa do Brasil eu não estava. Copa do Brasil não estava. Não estava. Eu cheguei em 2000, a Copa do Brasil foi 10. Eu cheguei em 11 para Libertadores. Aí ganhei uma Libertadores. Ganhou Libertadores. Aliás, eu gravei com o Muricy, né? Foi maravilhoso. Um cara importante para a conquista. Puta! Cara, cara, uma aula, né? Uma aula, assim. Ele chegou no jogo da Colo-Colo, né? Isso aí, ele contou a história. Cerro, não é Cerro? O Colo-Colo. Colo-Colo. E conta que vocês estavam fora. Não, então. No jogo ele veio, ele chegou no jogo do Colo-Colo, ele assistiu da arquibancada, do camarote. E aí nós ganhamos de 3-1. E aí você... E aí o Neymar bota a máscara. Isso. Só que aí nós tínhamos o jogo do Cerro no Paraguai. Tá, e aí... Que aí precisava ganhar. Sim, porque era fase de grupo ainda. Aí tava eu, Neymar e o Zé Love fora. Isso aí, ele contou. Aí o Danilo faz um golaço, o Ganso, o Maicon Leite acabou com o jogo. Não, ele contou, cara, puta, eu tive que armar, imagina, olha a pista, porque eu falei pra ele, cara, aquele teu time do Santos, velho, eu parava tudo pra porque o Brasil inteiro tava apaixonado pela dupla Ganso e Neymar, né? E vocês eram coadjuvantes de luxo naquele time, né? Porque era tu, era o Danilo, era o Alexandre, era o Léo,
O Rafael Cabral, que até tá no Grêmio agora. Cara, um timaço. É. E em fase assim... O Dracena, Durval, né? Isso, a zaga era Dracena e Arouca. Durval. Pra te ver, o Arouca. Adriano. Porra, um timaço, cara. É. Timaço. Era um time muito mais sólido, né? 2002 foi uma coisa diferente. Que aí é o do Era uma Robinho e do Diego. molecada, era uma molecada que só queria correr e jogar. Era alegria, pura alegria. Treinamento era uma diversão e jogar, então, era um parque de diversão. Sério? Eu não queria nem saber o adversário. Eu queria jogar. Isso era a nossa alegria. Todo mundo novo. Só que 2011 era um time mais preparado, né? Que aí já tinha, mas eu já tinha 30 anos, né? Quando eu retornei. Sim. E aí Mais o experiente. Neymar tinha 18, né? O Ganso, mesmo um pouquinho mais velho, mais novo também. E aí o Rafael, novo, né? Tinha Não, era eu- um time de novos meninos da Vila. Isso aí. Tinha, na verdade, os mais velhos era eu, o Léo, o Durval e o Dracena, Da Dracena. né? Que era a base ali. Danilo novo, o Alexandre, o Léo, que era o jogava. E era um time mais preparado para ganhar, assim. A gente começou a Libertadores e entendia que a gente precisava, no meio do campeonato, aconteceu todo aquele tumulto, precisava de um treinador. E aí a gente conversou internamente. Aí eu lembro que eu fui para uma coletiva, depois do jogo do campeonato paulista, que eu falei, cara, eu vi uma notícia aí que estão querendo trazer o Muricy, eu fui para a coletiva justamente para isso. Falei, traz amanhã, Que esse é o cara. que você pode não dar tempo. Se deixar passar, não pode não dar tempo. Pô, aí eu lembro que no dia seguinte anunciaram